tem gente que não quer abandonar o Egito. Deus é o teu GPS. Hoje em dia, todo ser humano, um dia mais tarde, vai precisar de um socorro espiritual. Deus é o Deus que te leva e te conduz a tua vida. E no teu livro, todas as coisas foram escritas. Olá, queridos, tudo bem com vocês? Você está com a Marta Pinto no Cristão Bem Resolvido. Eu estava cheia de saudades. Eu peço perdão porque eu não consegui corresponder com aquilo que eu me tenho proposto aqui no canal a fazer. Nós estamos na 5ª lição do Caráter de Cristo. Você pode aceder na playlist deste canal toda a matéria que está a ser desenvolvida para a sua edificação. Então fica até ao final desse vídeo, já deixa o seu like, se inscreva, compartilhe, porque esta matéria é uma matéria muito interessante e nomeadamente para a minha vida. Tudo o que eu falo aqui é começar por mim e cada um vai tomar a porção que achar que realmente se encaixa e realmente necessita para ser edificado e para crescer. Este canal é um canal de conteúdos, com 4 tipos de conteúdos de origem cristã. Canais tem reatas, podcasts, estudo e palavra. E portanto nós hoje estamos aqui a fazer este estudo para a sua edificação e para que você possa crescer. Porque viver no mundo, no reino de Deus, viver para Deus, ir à igreja, nós temos que crescer, queridos. Nós somos chamados para nos aperfeiçoarmos diariamente. Isso é um processo. Eu sou cristã há mais de 20 anos e eu posso vos dizer que eu ainda estou no início da minha caminhada. Eu não me considero mais nem menos que ninguém. Sem mais rodeios, vamos abrir a nossa Bíblia em Hebreus 8 e hoje nós vamos falar sobre um tema que no fundo acaba por ser, nós temos falado sempre, para falar sempre do mesmo tema, mas na verdade este tema ele vai mexer um pouquinho, ele vai abanar um pouquinho a nossa estrutura, porque nós precisamos realmente disto na nossa vida. Nós temos que entender que a palavra de Deus é um livro de confronto, é um livro que também traz consolo para aqueles que estão dentro dos princípios das suas leis, mas na verdade ele é um livro de confronto, porque ele é um livro espiritual e nós não fomos chamados, entre aspas, para viver segundo a carne, mas segundo o Espírito. Mas desde a queda de Adão e Eva, nós nos tornamos naturezas pecaminosas. Então, naturalmente, coisas que vão ser ditas aqui vão mexer com a nossa estrutura. Mas entenda e tenha maturidade para perceber que é necessário que assim seja para que eu e você venhamos a ser vasos de honra, ser lapidados e nos tornarmos pessoas melhores. Ok? Ser cristão não é você ir à igreja, não é você cantar só uns louvores, não é você pegar na tua Bíblia, ir à igreja e deixá-la depois em cima da sua mesa para ganhar pó. Não, ser cristão é viver diariamente com Deus. E as pessoas não entendem, muitas pessoas ainda não entenderam isso, ainda não acordaram, ainda estão na ninhada, ainda estão no ninho, ainda estão no tempo do leite, como diz o apóstolo Paulo. Está na altura de acordar, de comermos, começarmos a ingerir alimento sólido, porque virão dias de guerra, virão dias onde você é um soldado que precisa estar preparado, você tem que ser um vaso de honra. Amém? Então, por favor, abra a sua Bíblia em Hebreus 8 e vamos ler apenas alguns versículos e eu já vou falar aqui do tema que eu trouxe para o dia de hoje. Hoje nós vamos falar sobre uma coisa assim que dói, que é o propósito de Deus no tratamento em nós. Deus tem um propósito quando trata as nossas vidas. Deus tem um propósito estabelecido, que é te fazer crescer, que é te fazer ser uma pessoa melhor todos os dias. Mas isso é uma coisa que dói, é desafiadora. Hebreus 8, vamos começar a ler aqui pelo versículo 7. Abra a sua Bíblia para me acompanhar, se você estiver aí desse lado e que estiver a sua Bíblia. Se tiver a sua Bíblia, abra por favor Hebreus 8 para confirmar, constatar que tudo aquilo que está a ser lido está a ser contextualizado. É muito importante entendermos isto, principalmente nos dias de hoje, no grande conflito que é entre o bem e o mal. Vamos ler. Começando aqui pelo versículo 7 de Hebreus do capítulo 8, está escrito: porque se aquela primeira
se aquela primeira for irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para a segunda. Porque repreendendo-lhes, diz: Eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei uma nova aliança. Porque repreendendo-os lhes diz: Eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei uma nova aliança. Versículo 9. Não segundo a aliança que fiz com os seus pais, passado, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Como não permaneceram naquela minha aliança, eu para eles não atentei, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escrevi. E eu lhes serei por Deus e eles me serão por povo. Não ensinará cada um ao seu próximo, repito o versículo 11, não ensinará cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: Conheço o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até ao maior. Ficando por aqui. A palavra do Senhor aqui é muito clara, que independentemente da sua caminhada, se você está ou não na igreja, se você conhece ou não Jesus, independentemente da tua escolha, a palavra do Senhor diz que do menor ao maior, você vai de facto conhecer a Deus. A palavra do Senhor diz também em outros textos, no texto que diz: todo o joelho se dobrará, toda a língua confessará que eu sou o Senhor Deus. Então nós entendemos aqui que a partir do momento em que nós vivemos uma vida com Cristo, nós decidimos vir para a casa de Deus, nós abandonamos o Egito. Tem muitas pessoas que querem permanecer no Egito. Tem muitas pessoas que, inclusive, consideram o Egito algo assim de extraordinário, porque o povo de Israel que saiu do Egito, como o Senhor diz aqui, que os tomou pela mão para os tirar do Egito, e como eles não permaneceram naquela aliança, mas eles queriam voltar para lá, e eles estavam constantemente a ver os milagres acontecerem. Os milagres estavam constantemente a acontecer, mas não, aquele povo. E assim é com o ser humano, porque somos todos iguais, egoístas, pecaminosos, maus, queremos tudo à nossa maneira. O povo de Israel era um povo rebelde, foi um povo rebelde, que tinha tudo para entrar na terra prometida, algo que Deus tinha preparado para eles. Uma terra que mandava leite e mel, que era suposto entrar em 40 dias, levaram 40 anos. Ei, se você se desviou dos caminhos do Senhor por algum motivo, meu querido, eu quero te dizer uma coisa: há tempo ainda de você voltar, de fazer essa aliança, porque o Senhor tem promessas para a tua vida. Aí está escrito: porque esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor, porei as minhas leis no seu entendimento e em seu povo, e em seu coração, e escreverei, e lhes serei por Deus, e eles serão o meu povo. Só que existe um propósito, existe um tratamento. Você não pode permanecer na casa do Senhor da forma como você era. Você precisa ser lapidado. Você precisa ser trabalhado. Você era um vaso de desonra e você terá de ser um vaso de honra para Deus. Deus sempre quer preparar soldados para a grande batalha final. Como que você vai querer suportar certas coisas que estão acontecendo já no mundo? Guerras, rumores de guerra, estamos a viver o tempo de Mateus 24. Como que você vai conseguir suportar o que estará por vir se você não estiver permanecido e preparado e não sair ainda da ninhada, naquilo que eu costumo dizer? Eu uso muito essa expressão porque existe aquele tempo em que o povo se converte, fica ali a beber, a ingerir alimento, o quê? Leitinho, como diz o apóstolo Paulo. Mas existem muitas pessoas aqui que precisam de sair dessa ninhada e começar a viver o Evangelho de facto, enfrentando como ele é de verdade. O Evangelho
é cruz. O Evangelho é renúncia. O Evangelho não é Nutella. O Evangelho, ele te promete uma vida eterna. Isso custa a tua vida, isso custa caro. E Jesus já pagou o preço na cruz do Calvário, mas não é automático. Você precisa de ter coragem, olhar para si, ser forte e corajoso e dizer: eu vou tirar tudo, eu vou fazer uma faxina na minha vida porque eu quero Jesus. Só que muitas das vezes há pessoas que vêm para Jesus, eu estou a falar aqui para novos convertidos, eles vêm para Jesus, mas eles ainda não sentem aquele amor por Jesus. Isso aconteceu comigo. Não sentem aquele amor por Jesus, peça que Ele te dá. Se você não o conhecia, como é que você o quer amar? A não ser que você tenha uma experiência extraordinária, como eu tive no início. Você precisa de ter a tua experiência com Ele. Mas você precisa de dar o primeiro passo. O ladrão não é Jesus. O ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. E quando a Bíblia diz isso, não está a falar de Jesus, está a falar do ladrão, que é o inimigo das nossas almas. Então nós precisamos entender que nesta lição nós vamos ver que Deus tem objetivos e propósitos no tratamento. Deus tem expectativas no que diz respeito à nossa vida ministerial, familiar, profissional, enfim, todas essas coisas têm que estar conectadas com o único fundamento e propósito que é Jesus Cristo. Até a tua profissão, até aquilo que você quer escolher ser, deve estar conectado com o teu chamado, o teu propósito. E o diabo não quer isso, ele vai te roubar isso. Ele vai querer roubar o teu chamado. Ele vai querer meter na tua cabeça que você nunca irá ser um cristão bem-sucedido e você vai ver pessoas com dons e com dons de cura, etc, mas você nunca vai ter isso porque você não foi chamado para isso. É mentira do diabo. A palavra transformar significa mudança. Quando nós aceitamos Jesus, quando nós verdadeiramente aceitamos Jesus, nós passamos por um propósito que Deus vai tratando a nossa vida, vai tirando a sujeira que está dentro de nós. E isso é a parte mais difícil. Essa é a área mais difícil, é limpar a sujeira que está dentro de nós. Não é pegar a sujeira e colocar debaixo do tapete para ninguém ver, isso não dói nada. Ai, meu Marta, você é um pouquinho dura quando você fala. Não, eu sou muito objetiva. Algumas pessoas dizem que eu sou radical, a Bíblia é radical. Não adianta. Se você não concordar comigo, amém na mesma, então não tem problema nenhum. Mas durante a minha trajetória, que são mais de 20 anos, eu tive desviada. Eu nasci num berço evangélico. Eu tive 7 anos desviada. Mas eu voltei. E quando eu voltei porque eu entendi que a minha vida ela não fazia sentido sem aquilo que eu sentia, algumas saudades, que eu comecei a sentir saudades da igreja. Isso era a propósito de Deus na minha vida. Mas tem pessoas que querem permanecer no Egito, porque afinal de contas o Egito é muito interessante. Ser sacrificado pelo diabo é muito interessante. No Egito também tinha comida, tinha bebida, mas eles não se importavam de ser escravos, pelos vistos. Quando o povo de Israel estava no deserto, eles começaram a murmurar. Eles viam os milagres de Deus. Atenção, o povo de Israel via os milagres de Deus acontecer em pleno deserto. O mar vermelho se abriu, saiu água de uma rocha. Foram vividas experiências extraordinárias que eu amaria ver. Mas mesmo assim, eles murmuravam e começaram a pensar que o Egito seria a melhor opção. Tem gente que não quer abandonar o Egito. Tem pessoas que estão presas ao Egito e acham que estão livres. Porque afinal não é porque você faz as suas escolhas que você se torna uma pessoa livre. Você só é livre quando não se deixa prender a coisas. Isto não é liberdade. Estar preso a bens materiais não é liberdade. E estar preso às tuas opiniões e àquilo que você acha. Não, você não foi chamado para ter opinião. A Bíblia
A Bíblia é a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E nós estamos a falar aqui de vida eterna. Só que as pessoas que ainda estão a passar por um processo de uma transição, são pessoas carnais e que precisam começar a viver as coisas espirituais, elas não conseguem enxergar isso, elas não conseguem entender. Mas também não se dão ao trabalho de dobrar o joelho, de ter humildade e dizer assim, não, espera aí, eu vou tentar buscar, porque Deus é o Deus que tem respostas para as tuas e para as minhas orações. Deus quer nos tornar puros. Afinal de contas, para nós fomos separados. Ser santo significa ser separado. Nós somos santos. Somos pequenos cristos. Então nós precisamos dessa separação para verdadeiramente vivermos uma vida nos submetendo ao tratamento de Deus e ao propósito de Deus na nossa vida. É difícil. Mas a tua liberdade não está nas tuas escolhas. A liberdade está em nós dizermos assim, Senhor, eis-me aqui, eu estou disponível, eu aceito as tuas escolhas, porque imagina. Então se você pega num carro, coloca lá o GPS, você quer ir para um lugar, se é conduzido pelo GPS. Confia no equipamento eletrónico, você não conhece os caminhos, só coloca lá o endereço, e o carro vai andar e você vai para onde... Isso é, digamos assim, é mais ou menos uma pequena metáfora daquilo que eu estou a tentar mostrar. Deus é o teu GPS. Você não conhece os caminhos, mas Ele conhece. Então a tua liberdade está em confiar nele tão somente e não confiar naquilo que você acha. Porque a palavra do Senhor diz, enganoso é o coração do homem. O Senhor é um Deus que está constantemente levando o seu povo ao fogo através dos seus tratamentos. Vai ser sempre assim. Nós vamos ser sempre tratados. Nós somos uma natureza pecaminosa. Nós precisamos entender que temos que pagar um preço para sermos cristãos. As pessoas têm que parar de entender, de parar de achar, porque hoje em dia todo o ser humano, um dia mais tarde, vai precisar de um socorro espiritual. Só que as pessoas não estão dispostas a entender o cristianismo da forma como ele é. Existe uma grande luta no mundo espiritual. E as pessoas não conseguem entender. Sem generalizar as pessoas, porque senão eu teria que me incluir. Graças a Deus eu já não entendo as coisas mais assim, mas eu também não entendia no início. Na minha trajetória eu tive muitos anos ainda presa às coisas que eu achava. Eu tinha as minhas opiniões, até que houve uma altura que eu entendi que os caminhos que eu digitava no GPS, que eu entendia que eram os caminhos certos, que iam levar a algum lugar, afinal levavam para caminhos completamente diferentes. Deus é o teu GPS. Deus é o Deus que te leva e te conduz a tua vida. Dê o volante da tua vida para as mãos de Deus e deixe Deus tratar a sua vida. Não é você que tem capacidade para tratar a tua vida. Você nem se conhece. Você não sabe quem você é. Você nunca passou por situações que se calhar jamais irá passar ou imaginar, mas se passar você vai se conhecer um pouquinho mais. Nós não nos conhecemos, mas a palavra do Senhor diz lá no Salmo 139, pode abrir a sua Bíblia, por favor. Vamos ler aqui o Salmo 139. Ele é o Deus que te conhece. Isso é muito sério, queridos. Não é brincadeira. O diabo ainda anda a enganar as pessoas a todo custo. Nós precisamos entender isso. Davi escreveu este salmo. Ele diz assim, é lindo este salmo. Estamos a falar de alguém que estava em angústia e tristeza. Estamos a falar de alguém que conhecia a Deus mesmo, de verdade. E diz assim o Salmo 139, Senhor, Tu me sondas e me conheces. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar. E conheces todos os meus caminhos.
Ou seja, você não tem a tua visão é tão limitada que se você for confiar naquilo que você vê só à tua frente, lá mais na frente você vai acabar por cair, porque Ele conhece todos os teus caminhos. Isso é uma questão de inteligência, queridos. Se agarra ao GPS que está no Salmo 139. Cercas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos, não havendo ainda palavra alguma da minha língua, eis que logo, Senhor, Tu conheces Ele. Antes de nós abrirmos a nossa boca, o Senhor já sabe o que nós vamos dizer. E você quer continuar a lutar com a força do teu próprio braço contra o próprio Deus, não deixando Deus limpar as tuas vestes, não deixando Deus ser o comando da tua vida. Eu falo isso com propriedade. Porque um dia eu fiz uma escolha, então eu tenho o direito de estar aqui e cumprir o ir e pregar para todos aqueles que querem esse GPS extraordinário, espetacular. Tu me cercaste por trás e por diante e puseste sobre mim a tua mão. A tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta, que não a posso atingir. Para onde irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Para onde? Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar as extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me sustentará. Se disser decreto que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me encobrem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Tu possuíste os meus rins, cobriste-me no ventre da minha mãe. Eu te louvarei porque de modo assombroso e tão maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as tuas obras e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto foi feito e entristecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas as coisas foram escritas. Todas as coisas foram escritas, as quais continuarão, foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. É impossível não me emocionar ao ler tudo isto. E quão preciosos me são, ó Deus, os teus pensamentos, quando grandes são as somas deles. E se as contasse, seriam em maior número do que a areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Ó Deus, tu matarás o decreto, o ímpio. Apartai-vos, portanto, de mim, homens de sangue, pois falam malvadamente contra ti, e os teus inimigos tomam o teu nome em vão. Não odeio eu, ó Senhor, aqueles que te odeiam, e nem me aflijo por causa dos que se levantam contra ti. Odeio-os com ódio perfeito, tenho-os por inimigos. Sonda-me, ó Senhor, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me, repita aí na sua casa, e guia-me pelo caminho eterno. É impossível não nos emocionarmos com a palavra de Deus, quando procuramos viver ela de acordo com a sua vontade, quando procuramos viver ela de acordo com como está escrito. Este é o GPS, este é o nosso Deus, que muito antes de nos tornarmos vida no ventre da madre, Ele já nos conhecia. Queridos, a vida é espiritual.
nós estamos de frente para uma batalha terrível. E o maior desafio do ser humano na vida cristã é lutar contra a sua própria carne. Por isso eu te aconselho a continuar a este estudo, para que possamos, eu e você em conjunto, crescermos e nos aperfeiçoarmos e entendermos que a nossa escolha não está nas minhas nem nas tuas, mas na palavra de Deus, que é linda, maravilhosa. Não tem escapatória no juízo final. O Senhor virá buscar aqueles que são seus. Estamos a falar de vida eterna. Estamos a falar de uma vida que vamos viver com Ele em glória. Você tem livre-arbítrio de escolher. Você tem livre-arbítrio de escolha. Quem sabe você está há anos na igreja e ainda não foi tocado com essa mensagem por algum motivo. Mas eu quero te dizer, ainda há tempo. Seja um vaso de honra. Deixe Deus trabalhar e lapidar as áreas que são necessárias na tua vida. Ainda que muito doloroso seja humilde. Confie na mão do Todo-Poderoso que está. Ele é o teu oleiro, diz a palavra de Deus. Ele é o Deus que ele é que faz o vaso para Ele. E Ele tem que quebrar muitas vezes coisas que estão na nossa vida erradas. Isso dói, isso traz muita dor, mas é necessário. Não se questione muitas das vezes porque é que acontecem coisas na tua vida. É necessário para você e eu nos tornarmos soldados, guerreiros e fortes, para na hora determinada estarmos prontos para a grande guerra final. Eu vou ficar por aqui. Eu gostaria de falar mais um pouco acerca disto. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Por favor, curte, comente, compartilhe essa mensagem com alguém que você ama, com a tua igreja, seja com quem for, mas compartilhe. Porque o Satanás, ele é astuto. E até as mensagens que nós pregamos aqui muitas das vezes o YouTube não recomenda. O diabo não quer. O algoritmo do YouTube está completamente inteligente. Ele não recomenda vídeos de palavra. Então, nada do que está a ser feito aqui é para a minha glória. A glória é para Deus. A glória é para Deus. Isso que eu estou a fazer aqui é um investimento para a minha vida eterna. Então, por favor, pense bem nessa mensagem e finalizamos hoje a lição número 5 do tema do propósito de Deus na nossa vida e o tratamento de Deus na nossa vida. E não se esqueça, o grande conflito é entre o bem e o mal. O grande conflito é entre o bem e o mal. Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Até o próximo Cristão Bem Resolvido.